Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao podcast Analista de Licitação. Aqui a gente discute as estratégias que vão te levar mais rapidamente ao patamar de um analista master tubarão, que é aquele profissional que tem o seu faturamento acima de R$ 10.000 por mês. E no podcast de hoje a gente vai falar qual é o papel do analista de licitação, o que faz um analista de licitação, qual é o passo a passo que realmente acelera os seus resultados para você faturar acima de R$ 10.000 por mês, o que você não deve fazer para ter resultados ruins como analista de licitação. Eu sou a professora Flávia Viana, trabalho há 22 anos com licitações, sou analista master de licitações e no episódio então de hoje vamos falar um pouquinho do seu papel como analista de licitação. Mas você que ainda não é inscrito aqui no canal, não esquece de ativar as notificações no sininho, se inscrever e também deixar o seu like aqui nesse vídeo se você quer mais conteúdos elucidativos como o do podcast de hoje. Bom, então eu vou abrir aqui o nosso mapa mental. Eu trouxe aqui nesse mapa mental o papel, tá? Quais são as funções, o que você vai fazer se você decidir se tornar um analista master de licitações e se comprometer em 2022 a seguir a carreira do analista master tubarão, que é o profissional que fatura acima de R$ 10.000 por mês, tá? Como é que vai funcionar aqui seu papel, a sua função? Então, o analista master de licitações, ele é o profissional que representa empresas que querem vender produtos, serviços e obras para o governo e fatura altas comissões em cima dessas oportunidades que ele participa. Ou seja, você vai ser uma pessoa que tem a expertise na participação de vendas para o governo, tá? E vendas para o governo, entenda tanto as licitações quanto aqueles casos de compras diretas sem licitação, que são oportunidades mais rápidas, mais céleres, que o governo dispara diariamente de cotações eletrônicas, dispensas eletrônicas, e que você então pode fazer essa participação. Tudo acontece online, na maioria das vezes, quer dizer, mais de 95% das oportunidades todas são online, e para 2022 a tendência é isso aumentar ainda mais, cada vez mais, somente a gente ter oportunidades online para participar. Isso é muito importante porque possibilita que você exerça a carreira do analista master de licitações da sua casa mesmo, só precisando ter um computador ou notebook, acesso à internet e o seu conhecimento para você realmente ter resultados nessa carreira, tá? E aí, como que você vai fazer, então, essa participação? Veja só, você pode representar empresários, empresas que querem vender produtos, serviços e obras para o governo, mas que não sabem como fazê-lo, ou pior, né? Muitas dessas empresas que participam como amador, participam do jeito errado e não tem quase resultado nenhum, né? Ficam ali com resultados muito medíocres, né? E no melhor sentido aqui da palavra, respeitosas, apenas só dizendo que se você realmente quer trabalhar como tubarão, com o passo a passo, com a metodologia certa, você consegue ter resultados acima de R$ 10.000 por mês. E, de repente, aquele analista que você conhece que já trabalha, tem prática, mas não tem conhecimento, ele vai continuar tendo muito pouco resultado, tá? Então, essa é a primeira diferença que faz com que o analista master tubarão ele tenha. Eu vou falar um pouquinho mais para frente qual que é a diferença, o que faz um analista ter tanto resultado, um analista master tubarão, frente a outros aí que não tem quase resultado nenhum. Qual que é o segredo para você ter esse resultado, tá? Mas antes, vamos falar um pouquinho então do seu papel, das suas funções como analista master de licitação. Você pode, então, representar essas empresas, ou seja, você pode atuar sem mesmo abrir CNPJ nem nada, você trabalha como pessoa física mesmo, autônomo, porque não é você que vai entregar o produto ou o serviço lá no governo, tá? Você representa os empresários, ganha essa oportunidade e é o seu cliente que entrega o produto ou o serviço lá no governo. Mas você também pode optar por participar com uma empresa própria. Então, se você quiser abrir um MEI, por exemplo, microempresa, empresa de pequeno porte, tem muitas vantagens na participação de licitação. E nesse caso, você que vai ser o seu próprio analista de licitação, ou seja, você se representa a sua empresa, ganha a licitação, e aí, nesse caso, você entrega o produto e o serviço para o governo, tá? Mas se você quer começar com zero de investimento, zero de capital, é possível. E aí você vai começar, então, representando empresários que querem vender esses produtos para o governo, mas que não sabem como fazê-lo ou que utilizam estratégias erradas e acabam tendo muito pouco resultado na licitação, tá? O seu papel, a sua atribuição vai ser, primeiro, você vai captar as oportunidades,
né, de vender produtos, serviços e obras para o governo. Essa captação, na maioria das vezes, a gente faz tudo online mesmo, tá? Então, existem alguns sites do governo que a gente faz a busca das licitações, das cotações, das dispensas. Essa prospecção dos editais, o que é o edital? O edital, você imagina que é um caderno que traz todas as regras que vão ser aplicadas naquela licitação. O que o governo vai comprar, qual que é o objeto que o governo vai comprar, quais são os prazos de entrega, quanto que o governo vai pagar por aquele objeto que ele precisa comprar, contratar. Então, qual que é a modalidade. Então, todas essas regras vão estar no edital e sua primeira função é captar essa oportunidade e analisar se é uma boa oportunidade ou se não é uma boa oportunidade. Porque quando não é uma boa oportunidade, a gente tem alguns equipamentos como analista master de licitação que a gente utiliza. Um deles a gente chama de impugnação ao edital. Então, quando a gente verifica no edital uma oportunidade não tão boa, alguma limitação, e a gente não quer perder aquela oportunidade, nós temos como fazer uma impugnação, o órgão corrige ali aquele equívoco, aquele erro naquele edital, tá? E o mais importante, para você fazer uma impugnação ao edital, você não precisa ser advogado, não, tá? O analista master de licitações, ele detém esse conhecimento, porque uma vez que ele consegue analisar esse edital, por ele deter, né, a rota tanto do analista, saber montar documentos, saber montar proposta, saber participar da licitação, mas ele detém também a rota do comprador. Quer dizer, ele sabe como que aquele sujeito que está do outro lado julgando a licitação, como que deve ser esse julgamento, quais são as etapas desse julgamento, o que ele pode fazer, o que ele não pode fazer. E isso te dá todo o conhecimento para você conseguir fazer uma impugnação poderosa, corrigir edital. Então, ao invés de simplesmente abandonar boas oportunidades, você trazer e melhorar essas oportunidades para os seus clientes. Essa é a primeira função do analista de licitação, tá? Segundo ponto, né? Muitas desses editais, eles trazem o valor que o governo vai comprar. Então, vamos supor que o governo vai comprar celulares, tá? O governo faz uma licitação e ele vai comprar celulares, tá? E ele coloca lá quais são as especificações desses celulares, tá? Ah, precisa de determinado sistema operacional, qual que é a capacidade, quais são as funções, o que eu vou precisar nesses celulares que eu vou fazer a compra, a aquisição. E aí, muitos desses editais traz qual é o valor que vai pagar. Então, você imagina que um determinado edital vai comprar celulares, tá? Para quem conhece celular, é um celular da Apple, a gente sabe que não dá para comprar esse celular por R$ 1.000. Então, se eu pego um edital e que ele tem uma justificativa, tá? Tudo isso você vai aprender. O governo pode exigir marca, ele só pode exigir marca se ele tiver uma justificativa para aquilo. Mas se ele tiver lá uma justificativa para exigir essa marca, e aí você vê lá, valor R$ 1.000, opa, tem coisa errada. O que significa? Que a pesquisa foi mal feita. Então, você aprende como fazer uma pesquisa de preço, você aprende exatamente o passo a passo que o servidor público tem que fazer quando ele elabora uma pesquisa de preço, porque quando você identifica que tem um erro ali, que o preço está mal orçado, você usa a impugnação também. Então, vamos alinhar esse edital, vamos corrigir, exigir que o órgão corrija o edital, para a gente não perder essa oportunidade. A gente faz isso muitas vezes aqui, não só eu, como meus alunos também. E então, ao invés de simplesmente deixar para lá uma oportunidade, a gente corrige, exige que o órgão corrija aquilo lá, com uma impugnação, claro, com os meios certos para isso, e nós não abandonamos aquela licitação, a gente participa daquela licitação e ganha, tá? Aquela licitação. Então, claro, não é toda a licitação que você vai participar que você vai ganhar, ninguém ganha 100% das licitações, mas tem duas formas de você participar, tá? O caminho correto, o caminho seguro, com o conhecimento do analista master de licitação, garantindo que você não vai cometer erros no meio do processo. Então, você vai dar segurança para o seu cliente participar, sem que você cometa nenhum erro, tá? E tem o caminho errado, que é você ir com a cara e a coragem, na raça, né? Aqueles que atuam ali como aventureiros, como amadores, achando que é só se lançar no mercado com a cara e com a coragem e que vai ser fácil e que aprende na prática. E essa crença de que eu aprendo na prática é responsável por mais de 95% das pessoas que trabalham com licitações atuarem de forma errada, cometerem erros, fazem com que os seus clientes percam as licitações e ainda prejudicam e acabam se queimando no mercado, tá? Mas se você está aqui, é porque você está preocupado em 2022 para atuar, né? Atuar com excelência, atuar como um analista master tubarão. Então, esse daqui é um dos trabalhos que você vai fazer, analisar se é uma boa oportunidade, e se não for uma boa oportunidade, antes de pensar em abandonar, a gente vai tentar corrigir aquela oportunidade,
Como um analista master de licitação, é importante lembrar que não é preciso ser advogado para isso, tá? É preciso sim, o que vai fazer diferença na sua impugnação se aceita ou não, é você deter a rota do analista, deter a rota do comprador, e isso vai te dar todos os subsídios para você elaborar uma impugnação bem poderosa, corrigir aquele erro e garantir que seu cliente vai participar de uma boa oportunidade ao preço justo, garantindo o lucro do seu cliente, tá? E dando toda essa segurança aí para não cometer nenhum erro no meio do caminho. E está dentre essas suas funções saber ler e saber interpretar esse edital. Flávia, mas como que eu aprendo a ler e interpretar um edital? Aprendendo como que funciona as etapas da licitação pelo olhar do governo. O que o governo pode, o que o governo não pode fazer. É nisso que eu traduzo a rota, né, do comprador. Então, tanto eu quanto todos os meus alunos, antes de atuar nas licitações, a gente passa por um guia, a gente passa por uma metodologia onde ele é ensinado, né? A rota não só do analista, mas também a rota do comprador. E isso que vai fornecer para ele a excelência em ele conseguir interpretar um edital, ver se as regras estão certas, se não tiver, entrar com uma impugnação. Você, como analista master de licitações, também vai montar os documentos e as propostas dos seus clientes. E para isso não é preciso ser contador, não, tá? Existem vários documentos que a gente consegue pela internet, tá? Claro que alguns documentos do seu cliente que vai te mandar, não tem como você conseguir pela internet, por exemplo, o contrato social, ou um balanço patrimonial, que o seu empresário, quando ele abrir uma empresa, ele tem um contador, né, que vai fazer o balanço para ele, mas não são todos os editais que exigem balanço, não, tá? Então vai depender ali do edital que a gente vai participar. Mas você que faz a montagem dessa documentação, você que recolhe as certidões do seu cliente, tem os sites, tem os tutoriais para você conseguir essa documentação, tá? Você que é o responsável por fazer o cadastro dos seus clientes nos chamados registros cadastrais. São bancos de documentos que trazem a documentação básica, né, que a gente tem que coletar para participar das licitações, e você também que detém, o analista master de licitação, essa é a função dele, porque uma vez que ele aprende a documentação para participar da licitação, ele já detém esse conhecimento para utilizar esse mesmo conhecimento para fazer o cadastro nos registros cadastrais. É a mesma documentação que a gente utiliza para participar de licitação. Ah, professor, então é muito burocrático? Então é o seguinte, é burocrático no início, mas uma vez que você aprende isso, tá com o guia na mão, tá com o GPS do analista na mão, detém esse conhecimento você vai aplicar em toda e qualquer licitação para todos os clientes que você vai prospectar. Então você vai lá, faz a prospecção do cliente e já consegue fazer toda a coleta dos documentos. E você vai realizar esse mesmo passo a passo para todos os clientes que você vai prospectar ao longo da sua carreira. Por isso que é uma carreira que você consegue seguir para a vida toda. Porque o conhecimento do analista master de licitação você aplica em qualquer objeto, em qualquer licitação e durante toda a sua vida, uma vez que as licitações públicas elas nunca vão acabar. O governo nunca vai parar de comprar, senão o Brasil simplesmente para de funcionar. Então, o governo nunca pode parar com as licitações, tá? Por isso que é uma carreira que não enfrenta a recessão econômica, porque não importa o cenário, não importa se é ano de eleição, as licitações nunca vão parar. Pelo contrário, a tendência é cada vez aumentar ainda mais, né, o número de licitações que a gente tem e que você pode participar, tá? Além disso, você também faz o cadastro do seu cliente nos portais. Então, tem alguns portais eletrônicos onde as licitações são realizadas. E você que é o detentor do conhecimento de fazer esses cadastros nesses portais, tá? Então, você também cobra por isso. Por isso que a gente cobra mensalidades, a gente cobra também valores fixos para participar de determinada licitação, a gente cobra comissões sobre o êxito, tá? Você vai ser o responsável por participar das licitações, das cotações e das dispensas eletrônicas. Como eu falei, cotação e dispensa são contratos de menores valores, podendo chegar até R$ 99.999,99, dependendo do objeto, e as licitações são aquelas oportunidades de valores maiores, até milhões, tá? Você também é o responsável por acompanhar ativamente a disputa, excluindo os aventureiros, excluindo as rêmoras do meio do caminho. Flávia, como assim rêmora? Bom, se você olhar aqui atrás de mim, tem um tubarão, tá? Por que tem esse tubarão aqui? No mercado de trabalho, o analista master de licitação e os analistas que não têm tanto resultado, eles funcionam exatamente como um tubarão e uma rêmora. Então, se você olhar o tubarão ele tem autonomia para escolher seus alimentos. No dia que ele decide comer, ele vai comer.
Ele consegue, com autonomia, pegar, selecionar os melhores alimentos, tá? E a rêmora não. A rêmora são aqueles parasitas que ficam ali, ó, na sombra do tubarão, comendo o resto de comida que o tubarão deixa para trás. No mercado das licitações é a mesma coisa. O analista master tubarão é aquele que participa ativamente, detendo o conhecimento da rota do analista e da rota do comprador. Ele consegue identificar erros nos documentos, nas propostas dos seus concorrentes, e ele vai eliminando os seus concorrentes no meio do caminho. E esses concorrentes são as rêmoras, são aqueles licitantes despreparados, amadores, que participam lá, se lançaram no mercado com a cara e a coragem, achando que ia aprender na prática, com alguma coisa que algum colega explicou para ele, ou sozinho, achando que vai ser fácil, que vai ser simples. E o que acontece é que esses amadores, aventureiros, são despreparados e eles cometem erros fatais ao longo do caminho. Por isso que eles perdem muita licitação, participam de muita licitação e dependem da sorte para ganhar uma ou outra, tá? E na maioria das vezes são oportunidades que o tubarão deixou para lá porque era uma oportunidade ruim, tá? Então, as rêmoras, além de prejudicar os clientes, além de prejudicar as empresas que estão ali confiando no trabalho delas, além de prejudicar a sua própria empresa, eles cometem erros fatais, perdem muita licitação, perdem muito tempo, perdem anos cometendo erros, tá? E se queimam, inclusive, no mercado. Fora que o tempo gasto de anos trabalhando da forma errada, tá? Por isso que eu falo o seguinte: é possível você se tornar um analista master tubarão, partindo do zero, em um período que a gente tem uma métrica aqui com os nossos alunos, em 30 e 60 dias, eles já estão obtendo resultados, e muitos deles chegando ao patamar de um analista master, faturando acima de 10 mil reais por mês, num período de 30 a 60 dias, começando do zero mesmo, tá? Por quê? Porque apesar deles começarem do zero, deles não terem a prática, eles vão para o campo de batalha com o conhecimento, detendo o conhecimento do analista master tubarão. Eles vão, depois eles imergirem numa rota do analista, na rota do comprador. E esse conhecimento que já faz com que eles tenham tanto resultado em tão pouco tempo. Diferentemente das rêmoras, que atuam anos. Eu já conheci rêmoras trabalhando há 10 anos e tendo resultados medíocres nas licitações, fazendo a coisa errada. E a maioria colocando a culpa no governo, falando que essa licitação aqui já estava dirigida, essa licitação não sei o quê. Porque nem eles conseguem identificar onde estão os erros naquela licitação, porque se eles soubessem identificar, eles não errariam, eles teriam corrigido ali ao longo do percurso. Então, esses pontos cegos que só os tubarões conseguem ver é que muda o jogo, é que faz com que um analista de licitação, que antes era uma rêmora e que tinha muito pouco resultado, comece efetivamente a ter resultados grandiosos, né, extraordinários, porque ele utiliza a aplicação prática dessa metodologia, da rota do analista, da rota do comprador, tá? E vai eliminando ali os concorrentes do meio do caminho. Então, sem o domínio da rota do comprador, você dificilmente vai conseguir montar. Você até vai poder entrar ali, cadastrar a proposta, participar de uma etapa de lance, mas você não vai conseguir fazer uma impugnação, você não vai conseguir fazer um recurso, e dificilmente você vai conseguir ter êxito nas licitações. Você vai depender muito da sorte para ganhar. Agora, quem domina a rota do comprador, que é o analista master tubarão, ele consegue utilizar todos os instrumentos que estão na mão dele, garantindo, então, um aumento significativo do número de licitações que ele vai ganhar, que muda o jogo. Detalhes, pequenos detalhes que mudam o jogo naquela licitação, que fazem a gente sair de uma colocação ruim, eliminar as rêmoras que estão na nossa frente e ganhar a licitação, mesmo que a gente não tenha o menor preço, tá? Porque a gente vai identificando os erros dos nossos concorrentes, que nem mesmo o comprador, o órgão público, o servidor público conseguiram identificar por falta de conhecimento também, tá bom? No conhecimento do tubarão, e é isso que traz tanto resultado. Por que alguns analistas têm tanto resultado faturando acima de 10 mil reais por mês e outros com resultados ali insignificantes? Porque falta um desses 3 pilares, tá? Então, o que garante esses resultados significativos, o que garante que você vá alcançar patamares extraordinários acima de 10 mil reais por mês, ele está traduzido nesses 3 pilares aqui, que é o que eu chamo de conhecimento tubarão, que é conhecer a rota do analista, claro, né? Saber entrar no sistema, cadastrar sua proposta, participar da etapa de lances, montar documentos, isso aqui é essencial, mas você só conhecer o item 1 ainda vai te trazer muito pouco resultado, porque você está participando de uma forma passiva, tá? O que faz você participar do jogo e aí
mudar o cenário é a participação ativa que a gente tem com a rota do comprador e a rota traduzida da lei e do direito administrativo para leigos. O que isso significa? A rota do comprador é saber exatamente o que o servidor público pode e o que ele não pode fazer. E isso, como eu te disse, vai te dar todo o subsídio necessário para você saber ler um edital, interpretar um edital, fazer uma impugnação, fazer um recurso, tá? E a rota traduzida da lei e do direito administrativo, por quê? Porque ninguém está falando aqui que você vai ter que fazer faculdade de direito, que você vai ter que gastar fortunas em graduações ou pós-graduações. Nada disso, mas sim que você busque um método que te prepare, tá? Para seguir a rota do analista, a rota do comprador e também a rota traduzida, para você não ter que ficar decorando lei, nada disso. É um passo a passo, é um guia, um GPS, que já vai te dar um caminho certo, estruturado, para você sair do zero e se lançar no mercado com segurança, tendo toda a base que você precisa ali, né? Então, um método que te prepare também com o chamado direito administrativo para leigos, para que você consiga, então, conversar com seus clientes, fazer uma análise muito bem feita ali do edital. É o que eu falo para os meus alunos, a maioria dos meus alunos não são advogados, tá? Eu tenho também alunos que são advogados, porque nem na faculdade de Direito você aprende a como participar e como ter resultado na licitação, tá? Mas sim, um método na prática, mas com segurança, que te preparem de uma forma facilitada, mastigada, que utilize uma linguagem bem facilitada, não uma linguagem jurídica difícil, nada disso, uma linguagem mastigada e que te prepare nessas 3 rotas. É o mais importante para que você esteja preparado para se lançar no mercado e em 30, 60 dias já começar a ter os seus resultados como analista master de licitações e faturar acima de R$ 10.000 por mês. Perfeito? Bom, espero que você tenha gostado aqui desse nosso podcast de hoje. Não esquece de deixar seu like aqui nesse vídeo, não esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações do sininho e lembrando que aqui no canal, toda segunda-feira às 19 horas a gente tem um aulão ao vivo e toda terça e quinta às 7h45 a gente tem um podcast. Então, já garante, se inscreve para você não perder nenhum dos conteúdos. Um grande abraço, um grande beijo da professora Flávia Viana para você e até o nosso próximo